Vamos lá. É, vamos começar então em Provérbios 2. Estamos estudando o livro de Provérbios e pedindo ao Senhor que nos oriente, nos dê essa sabedoria para poder avançar. Provérbios 2, do 1 em diante, diz assim, lembrando que estamos na Bíblia a mensagem. Amigo, leve a sério o que eu estou dizendo. Guarde os meus conselhos, tenha-os com você a vida inteira. Fique de ouvido atento para a sabedoria. Firme o seu coração numa vida de entendimento. Isto mesmo. Se fizer da sabedoria a sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração, buscar a sabedoria como se busca por ouro puro e como se procura o grande tesouro escondido. Acredite, antes que se dê conta, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. Então, fato aqui, a gente já tira um ponto que precisamos entender. O primeiro ponto aqui, ele diz o seguinte no final: acredite, antes que se dê conta, entenderá como honrar o Senhor. Então, como eu aprendo a honrar o Senhor? Buscando sabedoria e buscando entendimento. Isso parece ser muito simples. Ah, então eu busco sabedoria e busco entendimento. Não, querido, veja só. Já expliquei isso ontem e explico de novo. Todo fato da sabedoria não é o conhecimento adquirido. Sabedoria, ele não é você ter informações. A sabedoria é você aplicar essas informações de um modo correto. Quando nós falamos de informação, do entendimento, é uma coisa. E todos estão buscando e estão se enchendo de entendimento, ou seja, de conhecimento, de inteligência, de conselhos. Mas o fato é, nem todos colocam em prática no seu dia a dia todo o conhecimento, entendimento e conselho que recebe. Então, esse é o fato. A sabedoria é a prática de todas as informações adquiridas. Por isso ele diz: faça da sabedoria, ou busque da sabedoria, como se busca o ouro puro. Por quê? Porque como eu vou honrar a Deus? É quando eu entendo a palavra dele e coloco em prática no dia a dia. Assim eu honro o Senhor. Então, o primeiro fato para nós nos arrependermos hoje é todas as vezes que, mesmo lendo a Bíblia, fazemos tudo ao contrário do que ela fala. Quem nunca viu um vizinho fazendo isso? A gente lê, a gente lê, a gente lê, a gente estuda, passa. Eu vou usar uma, uma palavra do apóstolo Paulo. Ele considera, né, ele fala no sentido feminino, mas eu vou colocar isso aqui no sentido geral. Diz assim: é que nem certas mulherinhas que aprendem sempre, mas nunca chega no conhecimento da verdade. Ou seja, aprende sempre, mas nunca tem sabedoria, nunca pratica a palavra. Um outro ponto que o próprio Senhor Jesus diz é: quem é uma casa edificada na areia? É aquela que aprende, 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 mas coloca em prática o que aprendeu. Não é isso que ele diz? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, esses são como uma casa edificada na rocha. Os que ouvem a minha palavra e não a pratica, esses são os tolos. Esses daí nunca colocam em prática aquilo que ouvem. Então, o conhecimento, e a gente está levando para uma questão de vida financeira também, nós vamos ver que eu preciso ter sabedoria para executar todo o conhecimento. Então, é a prática do dia a dia. O primeiro ponto aí de hoje é conhecer
conhecer e não colocar em prática, ou seja, saber e não viver. Então, todas as vezes que eu conheço, porém, não pratico, não coloco em uso, não coloco, não executo, eu não faço segundo aquilo que a Bíblia me manda. Então, nós precisamos primeiro entender, depois colocar em prática. Isso é sabedoria. Então, veja só. Desviar do mau caminho, que a gente leu ontem. Eu preciso primeiro conhecer o caminho e depois desviar. Quando eu desvio, é porque esse conhecimento eu apliquei na minha vida. Porque se eu não conhecesse esse caminho, eu nunca conseguiria desviar, achando ele mal. Eu seria ingênuo. Então, o fato é que a sabedoria é a prática do conhecimento. Bem? Vamos lá. É, 6. O motivo é esse. O Eterno distribuiu sabedoria de graça e de generoso e é generoso em dar conhecimento e entendimento. Ele é uma mina de bom senso para com os que desejam viver bem e protege como um guarda-costa quem é justo e sincero. Ele dirige os passos dos que vivem honestamente e dá atenção especial aos que lhe são fiel. Olha que interessante aqui. De novo. Ele é uma mina de bom senso para os que desejam viver bem. Ele protege como um guarda-costa quem é justo e sincero e dirige os passos do que vive honestamente e dá atenção especial aos que lhe são fiéis. Então, aqui nós vemos 4 pontos colocados. Primeiro, ele é um poço de sabedoria para os que desejam viver bem. Irmãos, o segundo ponto aqui. Veja que eu só mergulho nesse poço se eu já tenho uma predisposição em viver de uma maneira digna. Eu preciso ter essa predisposição em viver desse modo. Então, ele é alguém que eu possa mergulhar para os que querem viver bem. Isso daqui, para mim, é um fato muito importante. Os que buscam. Não sei se vocês têm notado, a palavra sempre é busca, 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 procura, mergulhe nisso, avance nisso, porque não vai vir, sabedoria não vem por osmose, sabedoria não vem por transferência, sabedoria não vem porque simplesmente você é, 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 quis. Não, sabedoria é uma busca, é uma prática diária, uma busca diária de conhecer o Senhor. Então, um outro ponto para nós nos arrependermos é toda, toda uma vida sem buscar conhecer o Senhor. Porque a gente viu o princípio do temor, sabedoria. Então, quando eu não busco conhecer e fazer a vontade de Deus, eu já estou predisposto a desobedecê-lo. E essa daqui é a prática dessa geração. Eu não busco honrar, eu não busco conhecer, eu não busco fazer a vontade.
eu não busco. Então, o segundo ponto é todas as vezes que eu não estou predisposto a essa busca, a esse conhecimento ou essa prática de vida. Por todas as vezes que eu não estou predisposto a aprender para colocar em prática na minha vida. Então, todas as vezes que eu não quero mergulhar, por todas as vezes que eu não quero me aprofundar, eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte: não, ó, cada vez que você conhece, você se torna mais responsável. Então, logo, se eu não conheço, eu sou ignorante, e se eu sou ignorante, não tenho responsabilidade. Não, queridos. Essa é a vida do medíocre. Então eu preciso o quê? Eu preciso conhecer, mas não conhecer. Eu preciso conhecer para praticar sabedoria. Então, segundo ponto aqui, veja, aquele que tem o bom senso, aquele que vive bem, quer viver bem com o Senhor. O que o Senhor diz? O Senhor se abre como um poço para que haja esse mergulho. Terceiro ponto, o Senhor protege quem é justo e sincero. A proteção do Senhor não é para os crentes, é para os justos e sinceros. O que é a palavra sinceridade? A palavra sinceridade, irmão, é a palavra sem cera ou sem máscara. É como que o antônimo, se eu posso dizer assim, eu creio que essa é a palavra correta, para a palavra não ser sincero é a mesma coisa de falar ser hipócrita. E a palavra hipocrisia, ela vem da palavra artista. Por quê? Não é porque o artista, todo artista é hipócrita, não, porque ele encena, ele faz uma encenação, ele faz um papel, ele anda segundo um papel. Aquilo não é ele. Você vai lá ver uma novela, ver um filme, ver um teatro, aquilo que eles estão fazendo não são eles, mas eles estão encenando esse papel, isso é hipocrisia. Então veja só, todas as vezes que eu sou hipócrita e todas as vezes que eu não ajo segundo a justiça, eu sou injusto, a proteção do Senhor sai da minha volta. O Senhor protege os que são justos e o Senhor protege os que são sinceros. Então, isso para a vida econômica tem de muita valia. Veja só, todos os atos de injustiça, todos os atos que você foi injusto, isso vai tirar da tua, vai tirar toda a tua economia do centro ou da proteção do Senhor. Vai tirar os teus bens do lugar de cuidado. Irmãos, eu vou jogar alguns pontos de injustiça. Veja, todas as vezes que eu sou injusto no proceder do trabalho, todas as vezes que eu sou. Vamos para esse ponto aqui. Estamos falando de vida financeira. Provérbios ligado à vida financeira. Vamos lá. Todas as vezes que eu sou injusto nas minhas balanças, você vai ver, depois de Provérbios, acho que 11, começa cada versículo uma dica, né? Como diria minha esposa, uma chavinha. Mas até o 11, ele vai contando como que histórias e falando da sabedoria. Depois ele vem os procederes. Mas veja, todas as vezes que eu sou injusto no meu dia a dia, isso trava a minha economia. Ponto. Estou injusto no meu proceder, como eu estava falando, balança enganosa. Eu sou um funcionário. Eu sou pago pelas horas de trabalho. Então, vamos lá. O que o patrão te paga? Ele paga pela tua vida? Depois de 70 anos você é dele? Não, irmão. Ele paga o quê? Hora de serviço. Então, paga hora de serviço. Então, naquele momento que você está ali,
Você tem que se entregar em trabalho, fazer da melhor forma possível, porque você está sendo pago para isso. Todas as vezes que eu, como funcionário, chego no lugar e tem uma palavra aqui para nós é moscar ou morcegar, né? Não sei como que é aí na tua região, mas sabe aquela pessoa que fica moscando, chega lá matando tempo, chega atrasado, sai cedo, inventa coisa, para não trabalhar, mas no final do mês quer receber. Ou seja, estou aqui para receber. Eu não faço o meu serviço como tem que ser feito. Eu não sou honesto no meu proceder com o meu patrão. Cozinhar o galo, né? Morgano. Rapaz, tem muita gente, tem muita colocação, né? Mas vamos lá. Veja só, eu fico ali fazendo a, um, um, como que eu digo? Eu fico fazendo cera ali, você é injusto. Você está roubando o teu funcionário, o teu patrão. Ou, isso eu já vi bastante, irmãos, patrão, e é injusto no proceder com o funcionário. O que que seria isso daqui? É injusto no proceder. Você rouba, você não paga o que é devido, você não faz o que é direito, você não dá o que deve dar. Então, veja, hoje nós temos leis trabalhistas que são complicadas, complicadíssimas mesmo. Mas o fato é que, quando nós não entregamos o que tem que entregar, isso vai imputar para você como injustiça. E esse imputar como injustiça, meu irmão, isso daqui é fatal para a vida econômica. Por todas as vezes que você se apropria de algo que não é seu, isso é injustiça. O ser injusto é causar prejuízo. O fato é, irmãos, é melhor você ficar no prejuízo do que dar prejuízo para alguém. Porque todas as vezes que você lesou alguém, deu prejuízo para alguém, há uma imputação de ser injusto. Andou fora daquilo que é justo. E aí vem, irmãos, a questão para mim mais uau. O próprio Deus, ele dá leis. E quando a gente fala de lei, parece que dá um arrepio, né? Por quê? Porque nós aprendemos, veja só, aprendemos que toda a lei ela foi abolida em Cristo Jesus. Não precisamos mais. Então nós ficamos com o Novo Testamento. Tudo bem, com o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento me dá, na sua grande maioria, uma é, uma visão de como viver dentro da igreja, viver entre irmãos, fazer o que é certo, ministério, chamado. E aí, por isso que nós vemos hoje uma igreja totalmente desconectada de um bom proceder. Por que desconectado de um bom proceder? Porque o que eu preciso para ser cristão é congregar, fazer parte de uma igreja e ter um ministério. Pronto, isso eu sou cristão. Né? Tem umas inserções que o apóstolo Paulo vai falar das imoralidades, de tudo. Mas, irmãos, toda lei que eu digo, não lei como regras culturais, mas lei que eu digo como proceder, o Senhor entrega para o povo. Quando ele entrega, fala assim, olha, faça isso, não faça isso, isso daqui não me agrada, isso daqui me agrada, isso daqui... Ou seja, todas as vezes que eu ajo fora disso, eu sou injusto. Então, quando a gente fala justiça, para um cristão neotestamentário, para mim, pelo menos eu vou dizer para mim, Éder, que viveu um tempo assim que eu não conhecia, e isso que eu prego hoje, ficava vago. O que é ser justo? Ser justo, então, é honrar a Deus, ser justo é estar na igreja, ser justo, seja sempre ligado a um ponto da igreja, e não um ponto de prática de vida. Então, todas as vezes que eu não pratico as ordenanças do Senhor, eu sou injusto. Eu me torno uma pessoa não justa. E automaticamente eu posso me tornar alguém hipócrita. Por quê? Porque eu avanço diante de um Deus justo, mas com
um proceder injusto. Então, veja só. Um outro ponto que ele coloca, esse é o ponto 3. Toda injustiça e toda hipocrisia remove a proteção do Senhor. 1.4, ele dirige os passos do que vive honestamente e dá atenção especial aos que são fiéis. Fidelidade e honestidade é um ponto que faz com que o Senhor seja propício a mim. Ou seja, fazer com que o Senhor dirija os meus passos. Senhor, dirija os meus passos. Você precisa de honestidade, claridade. Você precisa ser claro nos teus procederes. Seja claro nas tuas ações. O que é ser o oposto? Aquela hora eu falei, é sinônimo, né? O oposto, o antônimo, que é o separado, né? O sinônimo, né, quer dizer, o separado de honesto é a pessoa que mascara, é a pessoa que tem algo a estar escondido, aquele que esconde o seu proceder, o proceder maligno, o proceder escondido. Então, todas as vezes, e a gente vai ver lá na frente, os que ocultam pecado, aqueles que ocultam coisas, esses daqui, eles não conseguem avançar em uma direção do Senhor. Então, o ponto 4, que nós precisamos nos arrepender, é uma vida não honesta e com falta de fidelidade. Ser fiel. Irmãos, a fidelidade é uma característica do servo de Deus. Honestidade e fidelidade tem que fazer parte da nossa vida. 9. Assim, agora que você pode escolher o que é verdadeiro e justo, descubra todos os bons caminhos. A sabedoria será sua melhor amiga, o conhecimento, sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo e o discernimento ficará de olho em você. Eles os guardarão de tomar decisões erradas ou de seguir na direção indevida. Então, o que me poupa das decisões erradas e das direções indevidas? Bom senso e o bom senso irá na frente me protegendo e o discernimento estará de olho em mim. Daqueles que se perdem completamente e não conseguem mais diferenciar a trilha da mata dos que são maus e adoram fazer o jogo da maldade e celebram a perversidade e andam por caminhos que levam a becos sem saída e vagam por labirintos que os desviam do caminho certo. Então veja só, todos os meus tropeços é a falta de discernimento e do bom senso. Irmãos, essa palavra bom senso é muito interessante, né? Fala, não, tem que ter bom senso, né? O que é o bom senso? Penso um pouquinho mais, né? Inteligência. Veja, irmãos, mais uma vez aqui pontuado, porque esses primeiros provérbios, eles vão sempre jogar para essa questão de sabedoria, bom senso, entendimento, conselho, conhecimento. Mas, para mim, isso é a base central do Evangelho. Queridos, se você é um cristão, no mínimo, você tem que ser inteligente. A burrice não faz parte do Evangelho. A ignorância não faz parte do Evangelho. Por quê? Porque o conhecer a verdade me liberta. Então, o conhecer não é só conhecimento de informação, mas o me aprofundar em conhecer Deus e o bom senso de proceder, isso daqui é o que mais vai poupar a minha vida das frustrações e das más companhias. Tenha bom senso, irmão. Às vezes as pessoas,
Às vezes eu vejo as pessoas tão, tão paradas em certas coisas, né? Uma vez até conversando com uma pessoa dizendo isso, cara, as pessoas se detêm em tanta picuinha, tanta coisinha tão insignificante, mas, gente, tem um bom senso. É só ter um bom senso, é só ter inteligência, é só ter uma percepção que nós paramos de, de criar problemas e nós paramos de entrar em problemas, entendeu? Então, ponto para se arrepender, a falta de bom senso. Pense mais, raciocínio lógico, raciocine um pouquinho, entenda, tenha um bom senso, que você vai ser protegido pela palavra e você vai desviar do caminho da maldade. Veja, aqueles que não têm bom senso e aqueles que não têm discernimento, então, bom senso para discernir, isso é muito importante, bom senso para discernir, eu preciso discernir algo, se é bom ou ruim, e eu tenho bom senso para fazer o que é bom. Isso daqui vai fazer o que comigo? Me livrar dos becos sem saídas, me livrar das trilhas das matas, me livrar das pessoas maldosas, me livrar de caminhos tortuosos, me livrar de labirintos sem saída e me colocar no caminho certo. Então, veja, o que me livra das enrascadas e problemas? Bom senso e discernimento. Saiba discernir. Então, que nós vamos orar buscando ao Senhor nesse quinto passo, bom senso e discernimento. Senhor, eu preciso discernir o que é certo e errado. E o próprio Senhor Jesus diz, aqueles que não sabem discernir o certo e o errado. Então, se você não sabe discernir, se você não tem discernimento e bom senso, com certeza você vai cair em diversos problemas. 16. Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução da pervertida. Aquele de fala persuasiva, que é infiel ao marido, seu companheiro desde a juventude. Fazer pouco caso dos votos feitos diante de Deus. Seu estilo de vida é condenável e cada passo a conduz para mais perto do inferno. Quem se ajunta a ela não consegue voltar. Jamais porá os pés de volta no caminho da vida. Então veja só. Agora, Salomão, ele fala de um problema específico. Agora nós temos um problema específico. O problema que eu tenho que ser livre da sedução. A sedução aqui, ele está colocando agora como a mulher adúltera. Mas é óbvio que nós não vamos falar da mulher adúltera, nós vamos falar da pessoa adúltera. Toda essa a fala da promiscuidade, Salomão sempre vai colocar dentro da mulher, até porque ele era rei e ele sempre estava envolvido por diversos tipos de sedução, e esse foi uma das falhas dele. Então veja só, querido, inteligência não te livra de certas falhas, por isso a sabedoria. Por isso que eu gosto de Provérbios, porque esse é a vida de alguém tão inteligente, tão instruído, tão capacitado, mas você vai ver em 3, 4, 5 provérbios ele falando a mesma coisa, que caiu no enredo da sedução. Ele caiu, assim, mergulhou de cabeça na sedução. Então veja só, queridos, a sedução, ela vai até mais além do que a inteligência. Por isso ele diz, só a sabedoria. Ele não disse a inteligência, ele não disse o conhecer, ele não disse a prudência, ele disse a sabedoria. Só a sabedoria pode te livrar da sedução.
Por quê? Porque todo o intelecto, ele não te poupa da emoção. Pode ser a pessoa mais intelectual que existe. Quando ele é enrolado em meio de meios sedutores, irmão, ele cai. Entendeu? A sedução quebra todo o sentido intelectual, porque ele vai nas tuas emoções, ele vai na tua natureza. A sedução age na tua natureza. Então você pode ser o inteligente que for, você não vai conseguir livrar da sedução. Somente com sabedoria, com prática de vida, com o Espírito do Senhor em ti, agindo e movendo, você consegue discernir as palavras sedutoras. Então veja só, olha o que ele diz, que pode livrar da sedução da pervertida, com fala persuasiva, aquela que age com fala persuasiva. Veja só, irmãos, qual foi o primeiro pecado, ou onde entrou o primeiro pecado? Na sedução. Você queria um homem mais inteligente do que Adão? Não existiu. Mas ele foi seduzido. Você queria uma pessoa mais perfeita do que Eva? Não existiu. Antes de Cristo, não. Só Cristo foi tão perfeito, ou seja, até mais perfeito. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, os dois caíram. Exatamente, essa seria a palavra que eu colocar. Toda sedução e perversão sexual emburrece as pessoas. Irmãos, isso daqui é ciência. Já está comprovado cientificamente que quem é exposto ao nível de pornografia e perversão sexual, ele emburrece. É que nem droga, emburrece a humanidade. Toda perversão sexual emburrece a humanidade. Então, aqueles que não conseguem controlar os seus instintos naturais e se entregam, que vivem entregando-se de paixões e paixões, esses, eles lutam contra a sabedoria. Então, como eu sei que uma pessoa é sábia? Ele sabe se livrar das seduções que foram propostas. A verdadeira sabedoria é a proteção do Espírito Santo contra todas as obras sedutoras. E aí não é só da prática sexual, é de todas as ciladas de Satanás. Veja as perguntas e veja as respostas sábias de Jesus diante de Satanás. Veja que Jesus não agiu por vontade, ele agiu por sabedoria. Sabedoria na palavra. Cada um, ele ia dando uma palavra sábia. Mas transforma em pão. Não, mas não é de pão que eu vi. O que está escrito. Pula daí. Para que eu vou pular? Por que eu vou tentar o meu Deus? Isso é sabedoria. Você entendeu? Então, eu só consigo me livrar da sedução diante da sabedoria. Mas agora eu venho para um ponto. E esse ponto nós precisamos entender. Queridos, o que mais trava a minha economia, porque ele diz exatamente isso daqui. Ó, veja só. Um, cada passo da infidelidade e da promiscuidade me leva mais perto do inferno. O caminho é um caminho sem volta e os pés não conseguem mais entrar na vida. Todos aqueles que seguem a perversão, o pervertido e a imoralidade, esse, na verdade, aqui, especificamente do verso 16 ao 19, ele está falando de um ponto, do adultério. Olha o que ele diz aqui. Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução da pervertida. Tudo bem, da pervertida, o adultério. Veja só. Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução do pervertido, da pervertida. Mas o que ela fala? O que essa pervertida faz?
ela tem uma fala persuasiva. Tudo bem. Mas quem que é essa pervertida? É a mulher casada ou o homem casado que não é fiel ao companheiro da juventude e faz pouco caso dos votos feitos diante de Deus e que tem um estilo de vida condenável. Estilo condenável, não conhece uma aliança, não é fiel ao companheiro da juventude e não tem compromisso com a fidelidade. 4 características do pervertido persuasivo. Irmãos, isso diante de Deus, todo adultério, isso daqui você precisa entender, todo adultério coloca a tua economia no caminho da sepultura. Todas as vezes que eu não sou fiel à minha aliança conjugal, os meus pés estão em caminhos de morte e a minha vida está entregue ao caminho do inferno. Por isso é caminho, meu irmão, e tudo será destruído. Ele fala do que não é fiel, assim, a infidelidade, o descompromisso com o marido da juventude, não faz pouco caso dos votos feitos diante de Deus, e alguém que tem uma vida condenável. Então nós vamos nos arrepender de todo o caminho adúltero que seguimos. Aqueles que não valorizam, isso tudo aqui, irmãos, é os que não valorizam a aliança. Eu digo isso aqui e volto a dizer de novo. Eu vejo muitas pessoas com problema em relacionamento, problema de casamento, e reclamando de casamento, casamento e economia, casamento e economia. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos. Veja, depois que você casou, você já está preso na aliança de casamento. Ah, sim, se torna, se torna uma prática, ou seja, é um fruto de uma pessoa infiel no seu voto. Entendeu? É um fruto. Por quê? Porque eu vou estar vendo outras mulheres, né? Ou outro homem. Eu vou estar me satisfazendo em outro corpo, mesmo que seja virtual. Veja só, quando nós entramos nesse caminho, ou nesse compromisso, e agora eu digo não mais para os casados, mas para os solteiros, é, todas as vezes que nós vamos olhar para essa questão de casamento, o relacionamento, nós não prestamos atenção pelas condutas dessa pessoa que eu quero casar. Se é uma pessoa que sabe honrar a aliança, por isso, meu avô dizia algo interessante: você quer ser a tua mulher? Veja como ela é com os pais. Veja como a tua futura mulher, o teu futuro marido, é com a família, não será diferente dentro da tua casa. Então, uma pessoa que não sabe honrar pai e mãe, você acha que vai te honrar? Se uma pessoa não é fiel nas suas alianças, será que vai ser fiel com você? Se é uma pessoa que não consegue viver bem com, com os progenitores, será que vai viver bem com você? É óbvio que não. Nunca. Então, nós precisamos sempre olhar esses sinais.
Porque o adultério, irmãos, o que é o adultério aqui? É a prática de desfrutar fora. Aí eu respeito aquela questão, né, da, da pornografia. Existe o adúltero e existe o divorciado. O que é o divorciado? Aquele que quer viver prazer fora e entende que lá fora é melhor que dentro de casa. Quem é um adúltero? Aquele que não quer sair de casa. Eu não quero sair de casa. Minha casa é boa, mas eu quero viver algumas coisinhas fora. Eu quero ter prazer fora da aliança. Mas eu não quero quebrar a aliança. Entendeu? Por isso que a Bíblia sempre fala do culto pagão como adultério espiritual. Eu não quero deixar o Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus e eu sei que Ele é o único que me leva para o céu. Ele é o único que traz vida. Mas eu quero viver algumas coisinhas fora. Mas eu não largo Ele. Isso é adultério. É viver um prazer fora da aliança. Você entendeu? Eu tenho uma aliança. Eu não quero quebrar essa aliança. Eu não quero desfazer essa aliança. Mas eu quero desfrutar de coisas fora. Não, que não existe. Depois que eu separei alguém, já era. Mas agora veja só. Sedução é a palavra-chave da promiscuidade e do adultério. A gente vai ver isso no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Você vai ver que ele vai sempre apontar para a promiscuidade sexual. Então, veja só, irmãos, precisamos nos livrar disto, de sermos enganados por essa fala ou de deixarmos essa fala adúltera, fala sedutora. Nós vamos orar para que o Senhor tire da nossa linguagem a sedução. Como esse tema é tratado várias vezes, nós vamos pegar diversos pontos. Hoje, eu quero tratar do ponto do adultério, mas da nossa sedução. Todas as vezes que eu sou sedutor, o que é seduzir? É fazer com que a pessoa entre dentro das minhas emoções. E eu coloco ela para dentro das minhas emoções. Eu engano ela. Isso é sedução. Eu quero algo. Eu quero ter prazer com essa pessoa. Eu quero tirar algo dela. Então eu vou seduzir ela com a minha linguagem. Então você vai pedir perdão por todas as vezes que você seduziu ou foi seduzido. Que você deixou com que os teus ouvidos deixassem entrar essas palavras a ponto de você entregar o teu coração. Ou você roubou o coração de alguém através da sedução. E não era aquilo que você queria. Ou seja, pelo que ele diz, a mulher é casada. Ela não quer se separar. Aqui é o que a Bíblia diz. Daquela que é infiel ao marido. Ela não vai deixar o marido. Ela só quer ter um caso. Ela seduz essa pessoa, ela enreda, porque ela tem necessidades sexuais, ela enreda alguém, seduz essa vítima e depois abandona. Então, o que é a sedução? É botar alguém para dentro dos meus prazeres e não é o que eu quero. Eu não quero ficar, eu não quero aliança, eu não quero compromisso. Eu quero um momento. Isso é sedução. Todas as vezes que eu quero viver só um momento, eu vou ser sedutor. Né? Vou ser sedutor. E por último, capítulo 20, versículo 20. Então junte-se ao caminho de pessoas de bem. Mantenha os pés no caminho da justiça. Pois a pessoa de bem é que habitarão essa terra. Gente íntegra é que permanecerá aqui. Os corruptos perderão a vida. Os desonestos partirão definitivamente. Outro ponto aqui, corrupção e desonestidade. Isso me leva ao inferno. Ou para caminhos de destruição. Amém? Corrupção e desonestidade vão fazer com que a atmosfera de morte esteja sobre minha vida. Observe que do versículo 16 até o versículo 22,
Ele está falando do caminho da morte, a atmosfera de morte. Como me livrar da atmosfera de morte? Me livrando da sedução, me livrando da corrupção e me livrando da desonestidade. Esses três caminhos, ou essas três situações, me levam para o inferno, caminhos de morte e caminhos, é, caminhos de sepultura, né? Que é a mesma coisa. Todos esses três, que é a sedução, corrupção e desonestidade. Vamos lá? Você vai ter teus 5 minutos para orar, segundo esses pontos. 5 minutos de oração e a gente volta enunciando cada um desses pontos.
Pai, nós queremos, como filhos do Senhor, essa manhã, nos arrepender, Senhor, de todos os processos errados, maus comportamentos e desígnios que praticamos. Por todas as vezes que agimos com mau proceder, que não demos bons testemunhos e que não levamos a sério a Tua palavra. Que o Senhor nos oriente em tudo, nos fazendo avançar, Senhor, em sabedoria. Tire, Senhor, toda a tolice do nosso coração. Tire toda a tolice do nosso coração. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, meu Pai, nessa manhã, eu me desligo de toda tolice, de todas as obras da corrupção e de todo mal proceder. Peço perdão por não colocar em prática a Tua palavra e me tornar como a pessoa insensata, que aprende sempre, mas nunca coloca em prática o que aprendeu. Pai, me perdoe. Perdoe, Senhor, por uma vida insensata e por não buscar a profundidade do Senhor e a Tua amizade. Por não me aprofundar no conhecer a Tua palavra e os desígnios do Senhor. Por fazer da ignorância o meu estilo de vida e da insensatez um companheiro de caminho. Peço perdão, Senhor, por toda injustiça. Quando fui injusto nos meus negócios, quando eu defraudei alguém nas minhas transações econômicas, quando eu dei prejuízo, quando fui mal, quando roubei, quando passei alguém para trás, quando menti nas minhas transações econômicas, por todas as vezes que eu agi de modo injusto e não fui verdadeiro, agi de modo da hipocrisia e fiz da hipocrisia um hábito da minha vida. Peço perdão, Senhor, por toda desonestidade, por todas as vezes que não agi segundo a fidelidade. E tirei a tua proteção de sobre a minha vida. Perdão pela falta de bom senso, aonde eu não consegui discernir o que é certo ou errado. E nesse momento, Pai, eu me desligo da obra do adultério, da corrupção e da desonestidade. Pai, se eu fui seduzido para dentro
do adultério, quando me aliancei com pessoas casadas, ou quando eu seduzi pessoas, mesmo eu já tendo uma aliança conjugal. A tua palavra diz que os pés daquele que procedem desse modo são pés que correm para o caminho de morte, para o inferno e para uma vida de uma vida estagnada e diante da atmosfera da sepultura. Pai, eu tiro os meus pés agora do caminho da morte e peço a tua misericórdia para entrar no caminho de vida. Que eu e as minhas economias, os meus bens, chamado família, tudo que eu tenho que está na atmosfera de sepultura, por causa de uma vida promíscua e adúltera. Pai, perdoa-me e me arranca desses lugares de sepultura. Peço perdão, Senhor, por não ser fiel a uma aliança e desonrar o meu cônjuge com essas atitudes. Nesse momento, eu saio da casa da sepultura, da casa do adultério, da casa da sedução, da casa da corrupção, da casa da desonestidade, da casa da morte, da casa dos caminhos do inferno e de todas as obras da morte. Eu peço a tua ajuda, Senhor, e a tua misericórdia para resgatar tudo que foi tragado por esses abismos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a tua ceia. Pai, ao comermos e bebermos desse pão e desse cálice, que possamos estar sendo fortalecidos e adquirindo da tua sabedoria o bom proceder. Aquilo que foi tragado, Senhor, pelos abismos, aquilo que foi roubado e destruído pelos abismos. Que o Senhor devolva pela tua misericórdia. Aquilo que foi roubado, Senhor, que o Senhor devolva pela tua misericórdia. Se há alguma maldição operando na vida dos teus filhos, que os teus filhos possam, com coração verdadeiro, se arrepender e restitua, Senhor, tudo aquilo que foi roubado. Tira o caminho sedutor, a fala sedutora, a língua sedutora da vida dos teus filhos. Nós quebramos toda a obra de sedução pelo poder da palavra do Senhor. Todos aqueles que estão debaixo de encantamentos, sejam agora limpos dessa palavra sedutora nos ouvidos. E que essas línguas perversas espirituais saiam dos ouvidos agora. Que o Senhor comece com teu fogo agora, envolver os teus filhos em uma purificação. Pai, toda semente da sedução e da morte que entrou na economia dos teus filhos, essas sementes sejam arrancadas e queimadas. Ao comermos e bebermos, anunciamos a tua morte e a tua ressurreição, até que o Senhor venha. E nós ceiamos, Senhor, pedimos a restituição de tudo que foi perdido.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Come e beba. Irmãos, até amanhã. Nós continuamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.